Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz fluorescente e intensa banhava a sala de aula num brilho frio e impessoal. As paredes, amareladas pelo tempo, estavam cobertas de cartazes com fórmulas matemáticas, gráficos e citações de grandes cientistas. Mas nada parecia aquecer o ambiente. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo farfalhar de papéis e pelo rangido ocasional de uma cadeira. No fundo da sala, Maya, uma adolescente negra de olhos brilhantes e jeito reservado, ajeitava nervosamente a bolsa no colo. Desde o início do ano, ela havia reparado no professor Thompson, um homem de cabelos grisalhos, olhos penetrantes e uma reputação formidável. Seus padrões exigentes eram lendários, e seus métodos, muitas vezes cruéis. Os alunos cochichavam sobre sua tendência a humilhar aqueles que considerava fracos ou desatentos. Hoje, algo em seus olhos parecia diferente. Havia um brilho calculado, quase malévolo, que não pressagiava nada de bom. Maya sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não se intimidava com o trabalho, nem com a matemática, era sua área, mas sabia que o que ele tinha em mente não tinha nada a ver com o aprendizado. Maya, vem aqui! A voz do professor ecoou pela sala como um dobre de finados. Os outros alunos viraram a cabeça intrigados, alguns já divertidos com o que suspeitavam ser um desastre futuro. Maya se levantou com o coração acelerado e caminhou até o quadro negro. Ela podia ouvir a respiração dele, sentir suas mãos suadas no giz que ela ainda não segurava. Thompson, com um sorriso frio, desenhou uma equação complexa no quadro, um desafio que ele acreditava que destruiria qualquer ilusão de competência que ela pudesse ter. Mas ele não fazia a mínima ideia. Maya não era apenas inteligente. Sua mente analítica, sua lógica e sua perseverança superavam em muito o que a maioria de seus colegas, e até mesmo aquele professor, podiam imaginar. O que ele acreditava ser uma humilhação se tornaria, sem que ele percebesse, uma revelação, um momento em que o preconceito se chocaria com uma verdade crua e inegável. O silêncio se intensificou. Todos os olhares se voltaram para ela. E naquele exato momento, Maya soube que tudo estava prestes a mudar. O som do giz batendo no quadro negro ecoou pela sala como um aviso. Thompson, o professor, encarou Maya com uma mistura de desafio e desprezo. Resolva esta equação, disse ele com uma voz seca, quase gélida. Seus olhos brilhavam com uma arrogância calculada, como se ele já previsse o fracasso dela. Maya aproximou-se lentamente, seus dedos tocando levemente o giz. Seus colegas prenderam a respiração. Alguns sorriram com uma satisfação maliciosa, outros cochicharam, imaginando como ela se sairia. Ninguém realmente conhecia Maya. Ninguém sabia do que ela era capaz. Em seguida, a professora escreveu a equação no quadro, de forma bem visível para todos. 5x sobrescrito 3, 2x sobrescrito 2 mais 7x, 10 é igual a 0. Você tem 5 minutos, disse ele, com um sorriso cruel esticando os lábios. E não cometa nenhum erro. Maya respirou fundo. Ela sentia o peso de todos os olhares dos alunos sobre ela, mas em vez de ceder ao medo, concentrou-se. Cada número, cada termo, cada símbolo era um enigma, e ela adorava enigmas. Os murmúrios foram diminuindo gradualmente. Os segundos passaram lentamente. Maya começou a resolver a equação, seus movimentos precisos e confiantes revelando um domínio que ninguém suspeitaria. As fórmulas apareceram uma após a outra no quadro, cada uma mais complexa que a anterior, mas todas perfeitamente corretas. As expressões ao redor dela mudaram de divertimento para descrença. Até mesmo alguns dos alunos mais confiantes pareciam atonitos. Thompson franziu a testa, incapaz de compreender como alguém poderia resolver aquela equação em tempo recorde. Sua tentativa de humilhação acabará de fracassar. Quando Maya escreveu a solução final e deu um passo para trás, o silêncio se instalou. Todos os olhares, até mesmo os do professor, estavam fixos nela. Thompson murmurou quase para si mesmo. Como? Como isso é possível? Maya respondeu calmamente. Talvez devêssemos conhecer melhor nossos alunos antes de julgá-los. Naquele instante, a sala se encheu de aplausos abafados, que foram ficando cada vez mais altos. O que deveria ter sido uma humilhação pública transformou-se em um momento de revelação. O silêncio pesado que se seguiu à última solução de Maya foi subitamente substituído por um murmúrio coletivo. Os alunos trocaram olhares surpresos, alguns incrédulos, outros admirados. Maya, por sua vez, manteve-se calma, quase impassível, mas um brilho de satisfação reluzia em seus olhos. O professor Thompson, com a testa franzida, aproximou-se do quadro. Suas mãos tremiam levemente, mas ele tentou disfarçar seu espanto com uma expressão severa.
Explique. Explique como você chegou a essas soluções, disse ele, com a voz revelando uma mistura de raiva e incredulidade. Maia deu um passo para trás e começou a explicar não apenas o método, mas a lógica por trás de cada etapa: fatoração, verificação de raízes e análise de coeficientes. Suas palavras eram precisas, sua voz calma, cada explicação reforçando a obviedade de seu domínio. Os outros alunos ouviam com admiração silenciosa, alguns mal ousando respirar. Enquanto ela falava, Thompson sentiu sua autoridade ruir. O que ele pensava ser um momento de dominação e humilhação estava se transformando em uma demonstração de superioridade intelectual. Ele havia subestimado Maia, como frequentemente fizera com outros alunos, mas desta vez o erro lhe custava caro. Diante de toda a turma, seu fracasso foi exposto. É isso mesmo, murmurou ele, incapaz de dizer mais nada. Seu rosto, antes impassível, agora revelava surpresa, quase medo. Os alunos ao redor começaram a cochichar, compartilhando sua admiração por Maia e, sem querer, amplificando a humilhação do professor. Maia terminou sua explicação, deixando o silêncio retornar. Então, calmamente, acrescentou: às vezes, você precisa olhar além das aparências para enxergar a verdade. Esse simples comentário provocou uma onda de admiração entre os alunos, acompanhada de aplausos sinceros e entusiasmados. Thompson, imóvel, compreendeu que acabará de perder muito mais do que uma batalha de equações. Perderá a credibilidade aos olhos de toda a turma. Maia, por sua vez, voltou ao seu lugar, cabeça erguida, coração leve. O que deveria ter sido um momento de vergonha para ela transformou-se em um triunfo. E em algum lugar no silêncio do professor, uma lição involuntária acabará de acontecer. Inteligência e dignidade nunca são julgadas pelas aparências ou preconceitos. O sinal final ainda não havia tocado, mas a atmosfera na sala estava eletrizante. Todos os olhares estavam voltados para Maia e Thompson. O professor, geralmente autoconfiante e intimidador, parecia vulnerável pela primeira vez, abalado pela obviedade de seu erro. Maia. Ele começou com a voz trêmula: Você resolveu aquela equação em menos de 5 minutos, e corretamente. Maia ergueu o olhar calmamente, com uma expressão firme e serena. Ela sabia que aquele momento seria mais do que apenas uma aula. Era uma lição, mas não aquela que Thompson pensava que iria ensinar. Senhor Thompson, disse ela lentamente, talvez o senhor devesse aprender uma lição hoje. Julgar alguém antes de conhecê-lo nunca revela a verdade. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala de aula. Os alunos estavam cativados pela coragem e inteligência de Maia, pela maneira como ela havia revertido a situação. Até mesmo alguns alunos que antes temiam Thompson trocaram olhares de admiração com ela. Thompson cerrou os punhos, vermelhos de frustração e vergonha. Cada palavra que ele queria proferir para restaurar sua autoridade foi silenciada pela dura verdade que Maia acabará de revelar. Ele tentará humilhá-la publicamente, mas, em vez disso, foi ele quem ficou exposto, incapaz de esconder seu erro e sua subestimação dela. Maia deu um passo em direção a ele com confiança e acrescentou, com voz calma, porém firme: talvez da próxima vez você pense 2 vezes antes de julgar um aluno pela aparência. A verdadeira inteligência se manifesta em ações, não em preconceitos. Naquele instante, uma salva de palmas irrompeu na sala, entusiasmada e sincera. Os outros alunos se levantaram, alguns até correndo para parabenizar Maia. Thompson, imóvel, percebeu que havia perdido completamente o controle da turma. Sua tentativa de humilhá-la havia fracassado de forma espetacular. Maia voltou ao seu lugar, cabeça erguida, um sorriso discreto nos lábios. Ela havia transformado uma provação criada para humilhá-la em um triunfo absoluto, provando não apenas sua inteligência, mas também sua dignidade e coragem. E enquanto a turma se animava ao seu redor, Thompson permanecia ali em silêncio, com a lição mais difícil de sua carreira gravada em sua mente. Nunca subestime alguém por causa de sua aparência ou preconceitos. O silêncio gradualmente retornou à sala, mas desta vez não era opressivo. Estava repleto de admiração e respeito. Maia estava sentada em sua carteira, seus olhos ainda brilhando com determinação e serenidade. Os outros alunos inspirados cochichavam entre si, comentando sobre sua apresentação e sua coragem. O que haviam presenciado ficaria gravado em suas memórias. Thompson, o professor, estava perto do quadro negro com o olhar cabisbaixo. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha da própria arrogância. Pensara que poderia humilhar um aluno, mas aprenderá uma lição que nenhum manual de ensino poderia ter lhe ensinado. Respeito e mente aberta são habilidades tão essenciais quanto qualquer conhecimento acadêmico. Poucos minutos depois, ele respirou fundo e dirigiu-se à turma. Hoje fui chamado à razão.
Tentei julgar um aluno antes de conhecê-lo. E Maia, você me mostrou que eu estava errado. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Maia assentiu com uma mistura de modéstia e orgulho. Ela não tinha a intenção de humilhar sua professora nem de se gabar. Simplesmente demonstrar o que sabia, e naquele gesto simples residia sua maior vitória. A partir daquele dia, a dinâmica da turma mudou. Os alunos entenderam que inteligência e talento não podem ser julgados pela aparência. Aprenderam a ouvir, observar e respeitar aos outros, independentemente de seus preconceitos. Quanto a Thompson, ele jamais voltou à sua antiga arrogância. A lição de Maia deixará uma marca indelével em seu coração e em seu ensino. Sempre que via um aluno com dificuldades, ele se lembrava daquele momento e pensava antes de julgar. Maia, por sua vez, continuou a brilhar, não apenas por sua inteligência, mas também por sua dignidade e coragem. Naquele dia, ela não apenas resolveu uma equação complexa, ela desfez uma injustiça silenciosa, e sua vitória inspirou toda a sua turma e, indiretamente, sua professora. O sussurro sábio de Maia ecoou por um longo tempo naquela sala: nunca subestime ninguém, porque por trás de cada aparência pode haver força, inteligência e dignidade insuspeitas.